Bom, esse trabalho pretende fazer uma introdução do conceito antropológico de cultura ao leitor, um tema bastante pertinente nos últimos anos. O livro é dividido em duas partes. A primeira faz referência ao desenvolvimento do conceito de cultura, desde as manifestações iluministas até os autores modernos. Já a segunda parte se atenta em demonstrar como a cultura influencia no comportamento social e provoca uma diferenciação, uma diversificação na humanidade. Apesar de sabermos que nós somos todos iguais biologicamente. Roque Lara é autor do livro Cultura, um conceito antropológico. O mesmo será trabalhado e detalhado durante nossa apresentação. O autor é um brasileiro nascido em Minas Gerais e atualmente tem 85 anos, e no ano de 2002 o mesmo lançou a referida obra. Onde praticamente no começo do novo século o mundo está passando por grandes transformações e surgimentos de indagações até então tido como tabus a serem debatidos. De início, Roque Laraia trata sobre dois temas bastante polêmicos até então, onde trata-se do determinismo biológico e do determinismo geográfico. O autor buscou o olhar antropólogo para debater e explicar mais sobre o referido assunto. Agora iremos dar início à primeira parte do livro, da natureza da cultura ou da natureza à cultura. Essa parte vai se amarrar naquele dilema: a conciliação biológica e a grande diversidade cultural que existe entre os homens. Então, para isso, nós precisamos refletir sobre algumas indagações, algumas perguntas norteadoras, de por que os líncios na sociedade, no sistema social deles, eles usam o nome da mãe ao invés do pai, sendo que em outras sociedades e em uma grande maioria das partes do mundo faz referência totalmente diferente, usam o nome do pai. Porque quando os líncios vão se apresentar, eles dizem o seu nome e o nome da sua mãe. Em outras sociedades não fazem isso, dizem o nome do pai. Dizem eu sou filho, aí diz o nome do pai. E por que os habitantes de um mesmo território, que se diferenciou apenas pelo passar dos anos, têm maneiras de viver tão diferentes, se relacionam e vivem de formas tão diferentes? Por que na Califórnia os ciganos que são obesos são considerados pensionistas? Por que na Europa o nudismo é aceitável em algumas praias e nos países islâmicos as mulheres mal podem mostrar o rosto? Por que em algumas partes do Brasil, por exemplo, a gravidez, o ato de parir, é denominado descansar e no mesmo país o mesmo termo é utilizado para se referir a uma pessoa que morreu? Essas indagações nos fazem refletir sobre a diferença entre os homens, que não podem ser explicados pelo determinismo geográfico ou pelo determinismo biológico, como iremos debater mais adiante. Para debater e explicar mais sobre o referido assunto. Determinismo biológico. O determinismo biológico é um conceito antigo e amplamente debatido até os dias de hoje. E insiste em caracterizar os seres humanos em diferentes grupos, divididos por raças, onde mesmo acreditava que determinada raça era superior ou detém mais conhecimento sobre outra dependendo da sua etnia. Esse conceito de certa forma reforça a ideia de superior e inferior e tem como base como se tudo tivesse ligado a questões genéticas, ignorando amplamente todos os outros fatores externos e internos existentes. O determinismo biológico se torna questionável à medida que o ser humano evolui e passa por constante processo de mudança. Podemos concluir que o determinismo biológico sozinho não pode definir determinado povo, pois as características físicas e psicológicas dos seres humanos não está condicionado exclusivamente à sua etnia. Determinismo geográfico. Já o determinismo geográfico tem como base de pensamento ideias que as diferenças do ambiente físico condicionam toda a diversidade cultural. Essa ideia foi amplamente difundida principalmente por geógrafos do século XIX, onde os mesmos determinava que o clima era fator-chave de todo o processo. A partir da popularização do termo,
Esse pensamento foi caindo, pois para muitos outros geógrafos é possível ter uma ampla diversidade cultural em um mesmo espaço. Por fim, o autor continua com a ideia de que conceitos que tentam explicar as diferenças entre os homens não podem se limitar a seu aparato biológico ou pelo seu ambiente, e ainda classifica como maior qualidade humana foi de sempre romper com suas próprias limitações. Dando continuidade, irei comentar sobre os antecedentes históricos do conceito de cultura, que foi criado pelo antropólogo Edvan Teilhard no final do século XVIII, no qual ele sintetizou dois termos. O primeiro, de origem germânica, Kitu, que se refere-se aos aspectos espirituais de uma comunidade, e a segunda, Civilisation, de origem francesa, que se refere-se às realizações materiais de um povo, dando origem, assim, ao vocábulo inglês culture, que em português é cultura, referindo-se a todas as possibilidades de realização humana, que inclui conhecimento, crença, arte, moral, leis, costumes, entre outros. Ele reforçou que cultura advém da aprendizagem e não da aquisição inata. Vale ressaltar que Teilhard definiu o conceito de cultura, mas a ideia de cultura já vinha crescendo na mente humana antes. Por exemplo, John Locke, em um de seus ensaios, procurou demonstrar que a mente humana é como uma caixa vazia ao nascer e que a partir da capacidade imitativa obtemos conhecimento e, por consequência, cultura. Ele também ensaiou os primeiros passos do relativismo cultural, ao afirmar que os homens têm princípios práticos opostos, ou seja, crenças e costumes diversos. Ele refutou as ideias de princípios de verdades inatas. Jean Rousseau, em seu discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, seguiu os passos de Locke, ao atribuir um grande papel à educação na transmissão de conhecimento e, por consequente, à cultura. Após Taylor, centenas de definições de cultura foram criados por antropólogos, no qual serviram para estabelecer uma confusão do que, propriamente, ampliar os limites do conceito. Como vimos anteriormente, o conceito de cultura passou a ser definido a partir do trabalho de Taylor através de sua teoria evolucionista que, influenciado pela época, tinha as culturas não europeias e não ocidentais como culturas selvagens quando comparadas à Europa, que era vista como o centro da civilidade. O antropólogo Franz Boas já não acreditava nesse método de ser possível comparar culturas, e assim trouxe o método denominado particularismo histórico, no qual se propunha a observar as particularidades de cada sociedade, visto que cada uma tem sua própria história e singularidades, sendo assim única. Outro antropólogo importante nessa questão de definição de cultura foi o antropólogo americano Alfred Kroeber, no qual considera que a herança genética nada tem a ver com as ações e pensamentos do homem, pois todos os atos humanos dependem inteiramente de um processo de aprendizagem. Seus comportamentos não são biologicamente determinados. Até mesmo quando o homem se alimenta, dorme, respira e etc., ele depende do seu sistema cultural, pois a maneira de satisfazê-lo varia de cultura para cultura. Um animal, ao ser criado desde novo com um grupo de animais que não sejam da sua espécie, jamais irá reproduzir um comportamento que não seja nato. Sendo assim, não se deixará sofrer sob influência direta. No entanto, Kroeber já alega que com o ser humano o processo é diferente, apontando que, assim que um bebê nascer em determinado país, sendo levado ainda muito novo, para um lugar com uma língua nova e costumes completamente diferentes, a criança iria se adaptar completamente ao local que cresceu. Então uma criança que nasceu no Brasil, ao ser levada para ser criada desde bem cedo no Japão, teria o idioma fluente, entre outros fatores.
Cesare Lombroso, criminalista italiano, criou sua teoria com base em uma popular crença que o indivíduo nascer com qualidades, sejam elas positivas ou negativas, e que estas são adquiridas devido à transmissão genética. Um exemplo que posso dar é uma criança que em sua família, seu pai e mãe são músicos e a criança acaba nascendo com uma inclinação para a música também. O homem acaba sendo o resultado do meio cultural em que foi inserido. Kroeber alega também que a natureza criar indivíduos altamente inteligentes. No entanto, é necessário que esses indivíduos tenham acesso ao material necessário para que sua criatividade se expanda. Aliás, grandes gênios só foram postos à prova devido ao local em que viviam ou à mudança de local que acostumavam a viver. Hasta vista que se uns desses gênios promissores morressem logo na infância, suas ideias não iriam sumir, iriam vir adiante tempo depois por pessoas que tivessem tido experiências semelhantes, mesmo que esses indivíduos pertencessem a países diferentes. Para isso, Kroeber especifica um resumo, onde contribuiu para a ampliação do conceito de culturas dividindo em 8 tópicos, com subconceitos do que seria cultura enquanto influenciadora do ser humano. E que por último se permite questionar: de onde fica o instinto de conservação, instinto materno, instinto filial, e o instinto sexual? Perguntas que vão de encontro ao padrão cultural e não ao âmbito biológico, pois caso fosse, toda a humanidade deveria agir igualmente diante das mesmas situações, algo que não é verídico. Kroeber irá responder a cada pergunta. E levantará outro ponto. Algo que envolve a discussão da diferença do homem para os seus parentes mais próximos, os pongídeos. Um bebê e um chimpanzé irão ser acompanhados e demonstraram as mesmas capacidades de aprendizagem, até que a criança comece a falar, o chimpanzé não. A comunicação oral faz com que a criança receba mais informações sobre todo tipo de conhecimento acumulado pela cultura em que vive. Sendo interessante destacar que até certa idade o bebê e o chimpanzé terão a mesma capacidade de observação e invenção, porém a incapacidade do chimpanzé de se comunicar o limitará. Sendo assim, o chimpanzé não beneficiaria a sua espécie, pois tudo o que ele adquiriu iria morrer com ele. Já no caso do ser humano, ocorre o contrário, toda nossa experiência individual é passada aos demais, criando um processo interminável de acumulação. Concluindo que a comunicação é fundamental para o processo cultural, mas de maneira nítida a linguagem humana é um produto da cultura, visto que não existia cultura se o homem não tivesse como desenvolver um sistema articulado de comunicação oral que acumulasse informações. Olá, tudo bem com vocês? Agora irei comentar a ideia sobre a origem de cultura, no qual vou iniciar com a seguinte pergunta: como o homem adquiriu este processo extrassomático e o diferenciou de todos os animais? Bem, uma possível resposta seria a de que o homem produziu cultura a partir do processo evolutivo do cérebro. Entretanto, caímos em outra pergunta: como e por que o cérebro foi modificado? O início do desenvolvimento do cérebro humano é uma consequência da vida arborícola, cujo faro perdeu importância e o tato passou a ser mais utilizado, proporcionando uma experiência tridimensional, visto que eles podiam sentir as dimensões dos objetos. O bipetismo foi uma característica evolutiva que permitiu maior destaque para a habilidade manual, proporcionando maiores estímulos ao cérebro. O antropólogo francês Claude considera que a cultura surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra. Segundo ele, esta seria a proibição do incesto, padrão de comportamento de todas as sociedades humanas. Todavia, o antropólogo norte-americano Leslie Wister considera que a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o homem foi capaz de criar símbolos, pois todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. É o exercício da faculdade de simbolização que cria a cultura, e o uso de símbolos que torna possível a sua perpetuação. Sem o símbolo não haveria cultura.
e o homem seria apenas animal. Leslie Wister afirma que todos os símbolos devem ter uma forma física, pois do contrário, não podem penetrar em nossa experiência, mas o seu significado não pode ser percebido pelo sentido. Ou seja, para perceber o significado de um símbolo é necessário conhecer a cultura que o criou. Por exemplo, a cor preta significa luto entre nós, e entre os chineses é o branco que exprime esse sentimento. Vale ressaltar que a cultura não foi criada da noite para o dia, mas sim foi um processo demorado e contínuo na perspectiva biológica e social. Devido a esse processo ser contínuo e inevitavelmente lento, o homem não é apenas o produtor da cultura, mas também o produto da cultura. Bom, gente, agora finalizando o 6º capítulo de Teorias Modernas sobre Cultura de Roque Layara. Aqui ele vai voltar, né? Ele finaliza com aquele objetivo que ele estabeleceu no início do capítulo, que é sobre a conciliação biológica e a diversificação das culturas, né? As diversas culturas dos homens. Então, a gente percebe que desde o início o Roque Layara tem como objetivo, né, maior, usar a antropologia como objetivo maior para a reconstrução do conceito de cultura, que veio sendo bastante fragmentado durante esses anos devido às várias reformulações que sofreu. Então, para isso, o Roque Layara vai usar um esquema de Roger Kinstin. Esse esquema Roger Kinstin usou em uma de suas obras. Ele sistematiza, né, as tentativas modernas de obter uma precisão conceitual. E aí, esse esquema ele vai ver a cultura como processo de adaptação, que foi difundida pelos neo-evolucionistas, como Leland Whiting. E aí, lógico, teve vários outros autores que reformularam esses ideais, mas eles se conciliam em muitas outras preposições. E quais são essas, hein? Apesar das fortes divergências que apresentam, Salins, Arris, Carneiro, Rapaport, Vaida e outros concordam que 1. Culturas são sistemas de padrões de comportamento socialmente transmitidos, que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante. 2. Mudança cultural é primariamente um processo de adaptação equivalente à seleção natural. O homem é um animal e, como todos os animais, deve manter uma relação adaptativa com o meio circundante para sobreviver. Embora ele consiga esta adaptação através da cultura, o processo é dirigido pelas mesmas regras de seleção natural que governam a adaptação biológica. BMGs, 1977, 3. A tecnologia, a economia de subsistência e os elementos da organização social diretamente ligada à produção constituem o domínio mais adaptativo da cultura. É neste domínio que usualmente começam as mudanças adaptativas que depois se ramificam. Existem, entretanto, divergências sobre como opera este processo. Estas divergências podem ser notadas nas posições do materialismo cultural, desenvolvido por Marvin Harris, na dialética social dos marxistas, no evolucionismo cultural de Elman Selvici entre os ecologistas culturais, como Stewart. 4. Os componentes ideológicos dos sistemas culturais podem ter consequências adaptativas no controle da população, da subsistência, da manutenção do ecossistema, etc. Muitíssimo obrigada, minha assistente. Bem, em síntese,
As culturas são como um sistema que serve para adaptar as comunidades aos seus embasamentos biológicos. As mudanças nas culturas estão relacionadas ao processo de se adaptar, que equivale à seleção natural. Por fim, Roger Kinsey fala sobre as teorias idealistas das culturas. Elas são basicamente divididas em 3. A primeira vai falar que a cultura vê a cultura como um sistema cognitivo. Cultura como um sistema de conhecimento, consistindo em tudo aquilo que o indivíduo tem que conhecer e acreditar para que ele possa operar de maneira aceitável na sociedade que ele está inserido. A segunda vê cultura como sistemas estruturais. Sistema simbólico, cultura como uma criação acumulativa da mente. Já a terceira vê a cultura como um sistema simbólico, aonde o indivíduo possui várias escolhas de cultura e é capaz de vivenciar qualquer uma que ele quiser, mas ele, por sua vez, segue somente uma até o final de sua vida, que é delimitada pelo contexto em que ele está inserido. Cultura é um sistema de símbolos e significados. Compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamento. O status epistemológico das unidades ou coisas culturais não depende da sua observabilidade. Mesmo fantasmas e pessoas mortas podem ser categorias culturais. Neste ponto, o leitor já deverá ter compreendido que a discussão não terminou, continua ainda a traço, e provavelmente nunca terminará, pois uma compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão da própria natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana. Assim, no final desta primeira parte, só nos resta afirmar mineiramente como Murdoch, 1932, os antropólogos sabem de fato o que é cultura, mas divergem na maneira de exteriorizar este conhecimento. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigado a todos e a todas.